Zé Maria Trindade, João Pinheiro, Adrilho Jorge, Vini, sosseguem o facho, porque nós vamos ter oportunidade de falar sobre esse e vários outros assuntos aqui nesse programa, mas agora eu vou abrir pedindo desculpas aqui ao Vini, porque eu vou fazer uma autorreferência aqui. Eu vou abrir um noticiário... É o único jovem, 29 anos. Eu peço para ele ficar quieto, mas ele não fica. Vamos lá. Mas eu vou abrir o noticiário aqui, Vini, repetindo o que eu escrevi ontem no Twitter. Um país que pune Deltan Dallagnol numa ação a pedido de Renan Calheiros jamais pode ser considerado sério. Conta essa história pra gente. Foi isso que aconteceu ontem, Paulo. Por 9 votos a 1, o Conselho Nacional do Ministério Público aplicou uma pena de censura ao procurador Deltan Dallagnol por se manifestar em rede social contra o senador Renan Calheiros. O caso foi a julgamento ontem, Paulo, nesta terça-feira, após liberação do ministro do STF, Gilmar Mendes, que recebeu o processo e liberou esse processo para análise. O que acontece? Quando estava sob relatoria do Celso de Mello, o Celso de Mello estava segurando, estava adiando esses julgamentos, e os julgamentos contra Deltan Dallagnol estavam sendo prescritos. Só que o Celso de Mello acabou se afastando por problemas de saúde. Quando o caso caiu para o Gilmar Mendes, ele acabou soltando. Então ontem teve esse julgamento e por 9 votos a 1, o colegiado entendeu aí que o Deltan Dallagnol merecia ser punido por essa publicação que nós vamos mostrar aqui agora, Paulo, que aconteceu no ano passado, 2019, durante a eleição para a presidência do Senado. Estavam em disputa ali o Renan Calheiros e também o Davi Alcolumbre. E aí o Deltan foi ao Twitter e disse o seguinte: se Renan for presidente do Senado, dificilmente veremos reforma contra a corrupção aprovada. Tem contra si várias investigações por corrupção e lavagem de dinheiro. Muitos senadores podem votar nele escondido, mas não terão coragem de votar na luz do dia. E aí, Paulo, segundo o relator do caso, o conselheiro Otávio Rodrigues, Deltan ultrapassou os limites das críticas. Vamos ver o que ele disse no voto dele. Reduzir este caso a um debate sobre liberdade de expressão é ignorar os imensos riscos à democracia quando se abrem as portas para agentes não eleitos, vitalícios e inamovíveis disputarem espaços, narrativas e, em última análise, o poder com agentes eleitos, dependentes do sufrágio popular periódico e com a imagem estigmatizada, algo que ocorre em todo o mundo, por atuarem nos difíceis ambientes políticos partidários. Tá aí, Paulo, e essa punição de censura acaba atrasando aí a progressão na carreira de procurador e serve também de agravante em outros processos. Vamos ver agora o que o Deltan falou sobre essa punição que ele sofreu. O procurador aí, Deltan Dallagnol, ex-coordenador da Lava Jato, né, se licenciou do cargo recentemente após alegar aí alguns problemas familiares também para cuidar da saúde da filha. Ele disse o seguinte: o Conselho Nacional do Ministério Público me censurou hoje por ter defendido a causa anticorrupção nas redes sociais de modo proativo, aguerrido e apartidário. Discordo da decisão, que ainda há de ser revertida. E os integrantes da Lava Jato, da Força Tarefa de Curitiba, também soltaram uma nota ontem, se manifestando em apoio ao colega Deltan Dallagnol e alertando pela falta de liberdade de expressão que uma decisão dessa pode ter. Já o senador Renan Calheiros também foi ao Twitter e comemorou a decisão. Ele disse que a advertência do CNMP é branda para a odiosa perseguição de Deltan Dallagnol contra ele. Ele diz que as campanhas políticas opressivas, postagens fake news, investigação sem prova para tornar-lhe multi-investigado, mais de 2/3 arquivadas pelo STF, e ainda diz, Paulo, que entrará com uma ação civil para reparação de danos morais. Muito bem, Vini. Zé, nós tivemos aquele 7-1 histórico, agora nós temos esse 9-1. Que avaliação que você faz disso tudo? Pois é, Paulinho, você foi citado hoje no Jornal da Manhã pelo Constantino, né, o seu tweet muito preciso. Olha, é uma vergonha, né? Esse Conselho do Ministério Público foi criado numa tentativa de se fazer uma reforma no Judiciário. A então deputada Zuleide Cobra, reuniu ali um projeto para criar alguma coisa acima do Supremo, o CNJ, e acima
da Procuradoria-Geral, que é exatamente esse Conselho Nacional do Ministério Público. E a gente vê que eles foram parasitados. Isso aí são conselheiros indicados por políticos. Lembra do filme Parasitas, onde uma família entra na casa de outra família e toma conta da casa? É o que estava acontecendo, era um processo de parasitação das instituições, no Tribunal de Contas da União, no Ministério Público e no Conselho, né, através do Conselho, que é o controle externo, seria o controle externo. Esses conselheiros não entenderam a função do Ministério Público. Olha, Paulo, o Ministério Público é isso aí, é acusação, é falar. Já tentaram no Congresso colocar mordaças, mas o Congresso rejeitou. Quando o Congresso rejeita uma mudança, significa que quer que fique daquela forma e não com a mudança. Ou seja, o Ministério Público tem que falar, o Ministério Público tem que acusar. A defesa é do advogado, o Ministério Público não é juiz. O juiz é que deve ser mantido distante da decisão e não falar que ele vai decidir. O Ministério Público não, é como advogado, e aí vai proibir o advogado de defender ou de falar a favor do réu? Quer dizer, isto é um absurdo. E as vitórias dos errados não pararam por aí. Na segunda turma, Romero Jucá e Valdir Raupp, né, foram beneficiados, ficaram fora da Lava Jato de Curitiba. Então, é um processo que tem que ser cuidado pelo Supremo Tribunal Federal, porque senão a justiça brasileira cai em descrédito. Repito, doutor Deltan Dallagnol mudou os hábitos do Brasil. A Lava Jato não é possível de paralisação, porque ela já produziu efeitos e já produziu o que eu chamo de franquias nos estados como esta do Rio de Janeiro. Muito bem. Adriles e Joel, vou passar a palavra para vocês, mas vou pedir um pouquinho de concisão, porque a gente tem muita pauta ainda nesse primeiro bloco. Adriles. É uma perseguição sistemática à Lava Jato e a sua influência, né, de combater o crime e combater, sobretudo, a tentativa de combate à corrupção feita pela parte mais asquerosa do judiciário, né? E é uma coisa temerária, porque a gente fala que a gente tem instituições sólidas no Brasil, mas contra o Deltan ainda pesam oito inquéritos por motivos completamente superficiais e bobos, por outdoors que ele colocou, por palestras que ele deu. É um homem que fez do combate à corrupção uma coisa que nunca antes foi feita no Brasil. E por expressar uma livre opinião, como o Zé Maria bem disse, ele é um promotor, ele faz parte do Ministério Público. A função dele é acusar. Tudo bem, nos autos ele tem que dar uma opinião mais precisa. Mas a Lava Jato aprendeu, sobretudo, com a Operação Mãos Limpas, que não adianta você não politizar no bom sentido, um bom inquérito, para perceber que a opinião pública tem que dar luzes à opinião pública de perceber aonde estão os desvios, onde está o fulcro da corrupção. Renan Calheiros é um homem com 12 processos. Ele significa o que há de mais sórdido no Congresso em termos de fisiologismo, em termos de corporativismo. Quando o Deltan lança luzes sobre essas trevas, ele não faz nenhum tipo de adjetivação ao Renan. Ele fala que seria muito difícil combater a corrupção tendo o Renan como presidente. Aonde está a ofensa? Aonde está a razão substancial para um voto de censura contra Deltan, se não na tentativa de melar a Lava Jato, de colocar a opinião pública assim dessa forma, de uma politização da Lava Jato, essa sim espúria, de condenar as trevas, uma operação que deu luz ao combate da corrupção. Joel. Vamos lá, 2 elementos que eu levanto nessa decisão absurda que a gente está vendo. Tem uma campanha verdadeira de vários conjuntos da sociedade aí contra o Deltan, né, e contra a Lava Jato de maneira geral. Ele acabou servindo de bode expiatório. O primeiro, levantado ali pelo juiz, de que ele é um procurador, ele não é eleito, portanto não pode ficar dando opinião, não sei o quê. Esse é um tipo de opinião que não reconhece a mudança que as redes sociais trouxeram para a nossa sociedade. Agora todo mundo, até juízes, até ministros do Supremo, estão se expressando, estão dando a sua opinião. Claro, não vão dar opinião sobre o caso que ele vai julgar, mas está todo mundo falando acerca da política, alguns de maneira mais sensata, outros de maneira menos. O Deltan fala de política da maneira mais sensata e comedida imaginável. Veja um tweet dele.
O Renan fala que ele é alvo de fake news, de calúnias, e não duvido que seja, não duvido que tenha muita fake news contra o Renan também acusando de coisas e falsas, não sei o quê. Mas o tweet do Deltan não é isso. O tweet do Deltan não tem nenhuma acusação caluniosa ou nem não caluniosa. Ele só fala uma coisa que é comprovadamente verdade. O Renan tem contra si várias investigações por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele é alguém que, no Senado, sempre adotou posições contrárias aí às pautas defendidas pelo Ministério Público, pelo pessoal da Lava Jato, para facilitar investigações, para facilitar punições a pessoas envolvidas em corrupção. Ele está apenas falando isso. Como é possível que alguém tenha visto qualquer crime contra a honra do Renan Calheiros aí, sabe? É um absurdo essa decisão, uma decisão de censura, enquanto fake news correm soltas, uma opinião sensata, argumentada e com respeito é punida. Isso é bastante grave.